sejam bem-vindos à minha humilde cela número 08, aqui do Mosteiro Vitepax, em Ribeirão Preto, onde estou no meu exílio, um triplo exílio. E hoje a gente vai falar sobre o retorno do rei. Eu vou escrever aqui porque depois vai alguém me encher o saco e falar, o que tá falando e tal. Retorno do rei. Lord of the Ring. O retorno do rei. Fixar comentário. Beleza. É isso aí, galera. Vamos lá, o retorno do rei. Retomando, então, a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu nunca, nunca mais me proponho fazer um negócio desse. Tive que assistir 3 dias seguidos, praticamente. Sei lá, 11 horas de filme. Quase 11 horas de filme no total. E, enfim, é um grande filme mesmo, um grande livro, mas não vou fazer de novo. Isso não. Essa maratona eu não quero fazer de novo, não. Mas quem sabe daqui a alguns anos eu faço de novo. É, Bom, colocando aí, o primeiro filme é A Sociedade do Anel. Ele ficou muito, tem muita coisa, é muito rico, tem muita aprendizagem, desde os pequenos detalhes até as coisas maiores pra gente fazer. Quem não assistiu as outras duas lives, eu sugiro que assistam. Elas estão no meu canal no YouTube. Se quiser assistir, tá lá no canal do YouTube, meus comentários A Sociedade do Anel e as Duas Torres. Na Sociedade do Anel, o que fica mais patente é o fato de que, assim, não sabe muito bem, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas a gente confia em alguém que sabe um pouco mais, ou a gente pega uma missão ali e começa a ir nessa missão para poder enfrentar. Ou seja, primeiro os hobbits, né, o Frodo, o Sam, e depois junta o Pippin, que é o Peregrine Took, e o Meriadoc. Eles se juntam, né, e a primeira missão deles é chegar no Pônei Saltitante, numa vila, e eles passam por aventuras, inclusive, que não tem no livro, que não tem no filme, só tem no livro, com o Tom Bombadil, por exemplo, e a Frutas Douro. É, e ele e eles passam depois para um outro desafio, né? Eles encontram um Passo Largo, que é um fruto de uma providência do Gandalf, que acabou ficando preso lá e o Passo Largo, ele coloca o Passo Largo para fazer, né, o caminho. Depois tem todo o caminho deles, que a sociedade é feita, né, lá no Conselho de Elrond, ou seja, põe-se toda a razão, põe-se todas as forças, cria-se uma estratégia, coloca-se todos os heróis juntos, coloca-se todas as virtudes, todas as faculdades mentais, todas as coisas de alguma forma se tentam se combinar numa estratégia para poder derrotar, para poder destruir o anel. Porque derrotar o mal só tem uma forma, que é destruir o anel. E o anel, ele é um anel do poder, o anel do controle, o anel que controla os outros poderes. Então é um anel, o anel, ele, de alguma forma, a gente aprofundou isso na primeira live, é uma simbologia da nossa soberba, da nossa tentativa de controle das coisas que não estão ao nosso alcance. A partir de então, eles enfrentam vários desafios, eles caem na mina dos anões, que eu não me lembro do nome agora de cabeça. Lá eles acabam enfrentando, por conta de sempre tem alguém, sempre tem um retardado, que no caso seria a gente mesmo, né? Fazendo alguma merdinha qualquer lá, que vai resultar numa merda grandona. Aí acaba acontecendo lá que eles despertam o Balrog e o Gandalf duela com o Balrog e cai no precipício, né? A cena famosa que ele bate o cajado, não passará e tal. E depois cai no precipício e duela com o Balrog desde o mais profundo do precipício até o topo da mais alta montanha. E lá no topo da mais alta montanha ele consegue derrotar o Balrog. Pra você ter noção do tamanho da briga, do tamanho da luta. E aí o Gandalf se torna um mago. Aí o Gandalf, ele se descola do tempo e do espaço, né? Pode-se dizer assim. E começa a enxergar, de certa forma, a eternidade. E o Gandalf, que já era um cara que já tinha vivido equivalente a 300 vidas de homens, né?
Então, ele se torna um mago branco nesse sentido. Então, é uma sabedoria assim que não é só uma sabedoria de vivência, é uma sabedoria de uma experiência muito profunda que ele viveu de confronto com a morte diretamente. Derrotou o Balrog. É, acaba o filme com a sociedade sendo desfeita, porque o Boromir acaba cedendo à tentação do anel e tenta tomar o anel do Frodo, os orcs atacam, enfim, sempre acontece alguma coisa inesperada. Aí a gente entra no segundo filme, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça aqui. No segundo filme a gente trabalha muito mais, a gente fica falando muito mais sobre. Porque assim, aí sai um pouco essa cena, um pouco que espiritual, um pouco que psíquica, psicológica, assim, simbólica do, da jornada que eles estão fazendo, né? E aí lembrando que eu propus que a gente pensasse na jornada do Senhor dos Anéis como uma jornada da nossa alma, uma jornada do nosso amadurecimento, uma jornada da salvação da nossa vida, da salvação da nossa alma, da salvação da nossa história, da nossa biografia. E aí, no segundo momento, é um momento onde entra muito mais os homens, então entra muito mais as coisas humanas, as coisas concretas, as coisas do dia a dia. Então tem muitas pequenas batalhas que parecem pequenas, e na verdade, em todas as batalhas elas são grandes e elas correm um grande risco e as vitórias são sempre difíceis, mas perto das grandes batalhas que estão por vir, elas acabam se tornando pequenas. E aí eu ressaltei a importância da gente também se esforçar nas pequenas coisas, com esforço mesmo, aquele esforço bruto, esforço da coisa concreta, sei lá, desde um lavar a louça, um se esforçar para acordar mais cedo, uma coisa, essas pequenas batalhas que a gente vence todo dia, a gente tem que se esforçar para vencer todo dia. Então eu ressaltei isso daí, eu acho que a simbólica das duas torres está muito em torno disso daí, além do confronto de poder entre o bem e o mal, entre a, ima- a sabedoria verdadeira e a falsa sabedoria, né? As falsas doutrinas, as falsas ideologias, as ideologias, né? E por aí em diante. É, então a gente acaba vivendo duas coisas ao mesmo tempo ali nas duas torres, que é esse confronto das coisas carnais, né, materiais e práticas do dia a dia, e também o confronto dos poderes espirituais, os poderes mais elevados, que é simbolizado ali no confronto entre o Saruman, que era o Mago Branco, e o Gandalf, que passou a se tornar o Mago Branco. Aí tem os entes que entram na história, aí tem todas as batalhas, todas as vitórias, aí tem o exorcismo que o Gandalf faz no regente de Rohan, que, que acaba morrendo no filme de hoje, né, no filme que eu assisti hoje, no Retorno do Rei. E enfim, todas essas questões aí são, mas elas ficam meio que, se a gente for olhar num amplo, é como se a gente tivesse que dar mais ênfase mesmo a essas batalhas, a esse negócio mais bruto nosso, a essa coisa mais carnal, mais prática, mais material que a gente precisa também lutar aí. Não é só a jornada espiritual do Frodo para destruir o Anel do Poder, o Anel da Soberba, mas também aquelas batalhas práticas que os orcs estão sendo forjados e homens mercenários lá forjados para poder destruir a raça humana. Então a gente precisa batalhar também as pequenas batalhas. E aí a gente entra no Retorno do Rei. Acaba as duas torres com uma cena épica, que é a cena onde o Gandalf aparece do leste, né, como uma surpresa, como algo assim inesperado. Então na última live eu aprofundei bastante sobre isso, então não vou aprofundar tanto, agora estou só dando uma passada para vocês pegarem um pouco. E para vocês pegarem um pouco do total, né, do todo. E o Gandalf chega com o pessoal com os cavaleiros que tinham sido banidos de Rohan, ou seja, com uma força que era inesperada de alguma forma. Ele chega lá para ajudar e acabam conseguindo uma grande vitória ali no abismo de Helm. E eles conseguem, enfim, uma grande vitória. Tem a comemoração que eles comemoram e tudo mais, que é uma coisa muito legal, que é assim, depois das grandes batalhas, eles sempre comemoram, eles sempre gozam da alegria de ter vencido uma batalha. Então é muito bom também que a gente entenda isso, que quando a gente ganha uma batalha, quando a gente se esforça e enfrenta uma batalha difícil e a gente consegue ganhar, a gente tem que
curtir esse momento, a gente tem que se dar o mérito, né? Se dar o reconhecimento pela batalha que a gente ganhou, pelo esforço que a gente fez, pela meta que a gente conquistou, né? Pela virtude que a gente conseguiu moldar, pelo vício que a gente conseguiu combater, que a gente conseguiu se desassociar e por aí em diante. E aí começa o Retorno do Rei. Então, o Retorno do Rei, ele começa, que é o terceiro filme da saga do Senhor dos Anéis, ele começa com a história do Sméagol e do Déagol, mostrando como que o anel já corrompe desde o começo, né? Transforma o Sméagol em um assassino, em um mentiroso assassino, e ele se torna um escravo do anel a partir dali. Ele mata o amigo que tinha pegado o anel, que era o Déagol, e se torna um escravo do anel a partir dali. É, e agora quem tem quem tá com o anel, né, é o virtuoso, humilde e pequenino Frodo. E apesar de ser do Frodo ser toda essa representação da humildade, da pequenez, né, da limitação, né, da fragilidade humana diante dessa tamanha desordem, dessa tamanha tentação, pode-se dizer assim, que é a soberba, a tentativa de controle das coisas da vida. É, apesar disso, do Frodo representar essa fragilidade, essa humildade, né, essa humildade, esse respeito que tem que se ter diante dessa tentação, ele também começa a ser dominado, né? Começa ali a demonstrar que ele ficou de alguma forma sendo dominado por isso daí. Ele começou a se achar, né? Ele estava se achando justamente nos momentos em que o caminho ficava mais difícil ali, as coisas ficavam mais confusas, ele acabava se apegando mais naquela missão que ele tinha de destruir e acabava se apegando mesmo. Então meio que virava um paradoxo isso daí, né? É interessante como isso vira um paradoxo, né? No caso dele ter a incumbência, ele humildemente aceitar a incumbência de tentar destruir o anel, ele acaba se achando como um forte, ou de alguma forma o anel da soberba acaba dominando ele. É, deixa eu anotei aqui. Tá. Então, tem o final da guerra do Saruman, né, do combate do Saruman, as árvores derrotaram o Saruman, mais uma vez mostrando aí a soberba e o orgulho, a imprudência. O Saruman acaba morrendo, isso é no comecinho do filme também, tipo, com 1 hora de filme, então é no comecinho do filme, né? São quase 4 horas de filme e, e ele perde o bastão. Então, assim, a gente pode ver como que essa simbologia do bastão é muito forte nos magos e o bastão dele se quebra, o Gandalf quebra o bastão dele por poder de magia lá e ele acaba morrendo pelas circunstâncias lá dele por causa de orgulho e soberba. Então, a partir daí tem uma festa de vitória, né? Então todo mundo comemorando a vitória em Rohan, que foi uma grande vitória. Então aquilo que eu já falei sobre a gente celebrar as grandes vitórias. Aí o retardado do Pippin, que é o Peregrine Took, tolo, o idiota, o hobbit burro, ele vai lá e pega aquela pedra, aquela bola, né, aquela esfera, e acaba contando algumas coisas revelando algumas coisas para o Saruman, para o Sauron, que é o poder do mal. Aí entra a astúcia do Gandalf, que descobriu o que o Pippin tinha revelado e usou aquilo que o Pippin tinha revelado como uma contra-informação. Então entra uma estratégia interessante aí, de usar uma informação pela metade e tal. É uma coisa muito parecida com o que o pessoal faz nas fake news, né? Usa uma informação pela metade, ou então dá uma informação aqui que é de uma coisa que vai mudar daqui a pouco, enfim, manipula a notícia de alguma forma. O Gandalf usou de uma estratégia muito astuta ali, né? Muito astucioso que ele foi, e muito astuto que ele foi, e ele conseguiu manipular de alguma forma a notícia para poder manter o Frodo em oculto, né? A missão do Frodo é oculta. É, nisso daí, aquela elfa que chama Arwen,
que é a paixão da vida do Aragorn, ela decide voltar e abdicar a vida eterna dos elfos para correr atrás do amor dela. Ela tem uma visão, né, uma visão do filhozinho, do filhinho dela e com o Aragorn, e ela resolve abdicar da vida imortal para ficar com ele. E ela acaba sendo apoderada de alguma forma por causa disso. Ela fica vulnerável e acaba sendo apoderada pelo poder do Sauron, que transforma ela em algum tipo de refém. No filme não fica muito claro isso, e no livro, eu não li o terceiro livro, então eu não sei se fica claro no terceiro livro. Então ficou um ponto de interrogação para mim. Mas o que é interessante pensar é que o Aragorn, nesse retorno do rei, e ele é o rei, né, que está retornando, ele passa a assumir todo o arquétipo de homem. Toda a simbologia, tudo que o homem representa, o Aragorn ele passa a encarnar nele, né? Todas as virtudes humanas que precisa ter. E ele já encarnava antes, desde quando ele era um guardião, mas ele passa a encarnar muito mais agora, e a gente vai ver por quê daqui a pouquinho. O Elrond, que é o pai da Arwen, que é o cara do lá de Valfenda, que é um elfo lá de Valfenda, ele mandou reforjar a espada, que era a espada dos antepassados do Aragorn, e ele mandando reforjar essa espada, que chama a espada de Isildur, que chama Narsil, ou que passou a se chamar Anduril. Ela foi reforjada, então assim, ele vai passar a empunhar a espada da raça dos homens, de uma linhagem especial, pode-se dizer assim. Eles vivem mais tempo do que o normal, eles têm uma linhagem mais antiga, eles não são os homens como né, os reis, né, o sangue real ali não é o mesmo sangue que um sangue plebeu, são sangues diferentes. São tipos de humanos diferentes. São espécies, pode-se dizer assim, de alguma forma diferente. Como um anão é diferente de um elfo, que é diferente de um homem, o Aragorn, a estirpe do Aragorn é um pouco diferente do homem também. É, mas o que é interessante é que quando o Elrond vai entregar a espada pro Aragorn, ele fala pro Aragorn assim, ele entrega e o Aragorn olha a espada e não sei o quê, e ele fala assim, pare de bancar o Ranger, né? Pare de bancar o Guardião e torne-se quem você nasceu para ser. Esse é o chamado, esse ponto é importantíssimo para a gente pensar. Esse ponto é importantíssimo para a gente se aprofundar, principalmente enquanto homem, e a minha intenção em trabalhar os filmes de alguma forma também é trabalhar sobre o modelo ou sobre a imagem do homem e da mulher, né? Pode-se dizer assim. E quando o cara, que é o sogro, né? Ou o futuro sogro ali, dá a espada quase que como um dote, né? Quase como um dote, para ele fala, para de bancar o guardião, né? Para de se aventurar demais. Agora já deu, assim, você já aprendeu o que você tinha que aprender, você já se aventurou, você já correu para lá e para cá, meio que sem destino, né? Você já pegou umas atividades para fazer ali que estavam meio que sem pensar em construir algo mais além, e você precisa tornar-se aquilo que você nasceu para ser, que é rei, né? Que é construir um império, construir um castelo, construir uma igreja, construir uma vida, construir um reino. E ele chama isso, e todos os homens são chamados a isso. Todos os homens são chamados a isso, né? A parar de bancar o guardião em determinado momento, né? O brigão ou o cara que tá despretensioso, e passar a se tornar quem nasceu para ser, né? A se tornar o rei, a se tornar um homem de verdade. Então, nesse ponto, de certa forma, a Arwen passa a representar uma imagem, ou um modelo feminino, e o Aragorn passa a representar um modelo masculino. E é interessante assim, porque ela toma uma atitude, a Arwen toma uma atitude, ela tá indo lá para longe, o pai dela mandou ela se exilar para ela se defender, se proteger e tal. O Aragorn sabia que ele tinha uma missão a cumprir e foi atrás da missão, ele estava atrás daquele que ele sabia que era o dever dele, tinha que fazer. E ela estava renegada nesse amor. O que ela fez? Ela decidiu que ela não abriria mão desse amor. Ela, por livre e espontânea vontade, né, por intencionalidade, né,
por livre e espontânea intenção, ela intencionalmente abandonou a comitiva que estava indo lá para o exílio, lá que eles iam se exilar, né, iam fugir para outra terra, e foi atrás do Gandalf, e foi atrás do pai dela para poder falar com o pai dela, para poder ter, de alguma forma, a bênção do pai dela para poder se casar com o Aragorn. Ou seja, ela. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque assim, quando a gente pensa na passividade feminina, né, e na atividade masculina, muitas vezes a gente acha que é uma passividade total. Mas não é. Quer dizer, existe uma intenção dela, existe um movimento dela, existe uma decisão dela. E a mulher também tem que aprender a ter essa força interior de decidir ir atrás e ir atrás de fato. Ah, mas não, não pode, o homem aqui tem que tomar iniciativa. Ah, porque foda-se isso, cara. Isso não tem nada, isso é secundário. O que é primário é o seguinte: a mulher, ela tem que saber o que ela quer também. Ela tem que saber o que ela quer. Mesmo que ela fique indecisa por um tempo, ela tem que chegar a um ponto onde ela vai ceder. Onde ela vai ceder e vai atrás daquilo que ela quer. O homem também tem esse ponto. Né? O homem também ele tem que fazer. O Aragorn, por exemplo, ali, ele abdicou de tudo para poder correr atrás ir atrás da missão dele. Ele era um guardião, ele era um rei e ele estava indo atrás da missão dele. Ele tinha uma demanda muito grande, muito específica. Ele precisava que ela estivesse em segurança. Ele precisava tirar ela do meio da porradaria, pode-se dizer assim, para que ele pudesse ter a segurança de poder ir. Tanto é que quando ele foi confrontar o Sauron usou contra ele justamente essa imagem, a imagem dela morrendo, né? E aí ele ficou abalado, por quê? Porque ele queria proteger ela, queria que ela estivesse fora dessa história. Enfim, assistam o filme olhando para o Aragorn como um modelo de masculinidade. Assistam o filme olhando para as mulheres apresentadas no filme como um modelo de feminilidade. Não só a Arwen, mas também a Elwyn, que é a sobrinha a sobrinha do regente de Rohan. Elas são, de alguma forma ali, inclusive as duas estavam em determinado momento disputando o coração do Aragorn ali, né? As duas estavam. É, essa moça também estava ambiciando, né? Tinha a ambição de conquistar o coração do Aragorn também, mas que já estava ali, não tinha como ela disputar, né? Com a elfa ali. Tanto é que o Aragorn falou: aquilo que você quer, eu não posso te dar. E dá, ou seja, dá um fora nela, né? Falou assim: eu sempre quis você, desde quando eu te vi, eu quis a sua felicidade. Mas o que você quer eu não posso te dar. Ou seja, tipo assim, o problema não é você, não sou eu. Ou seja, deu um fora nela. Mas enfim, foi um fora sincero e é um fora que às vezes precisa acontecer mesmo. É, mas pensem sempre nesse sentido de que ali está se mostrando também, né? Os heróis, eles são os arquétipos do masculino, eles são o símbolo do masculino, né? Eles são a imagem do masculino. E as heroínas ali, né, as donzelas e heroínas ali são o símbolo do feminino. Então a gente precisa entender isso daí também. Além disso, esse filme 3 também tem muita simbologia profunda, além do. Todos os três têm, né? Mas o segundo e o terceiro tem mais do que o primeiro, na minha opinião. Algumas coisas que é difícil de tocar, é difícil de entender, é difícil de chegar lá. A gente consegue até perceber de alguma forma, mas de uma forma meio que intuitiva, a gente não consegue organizar isso em ideia ou em palavras muito bem. Então, assim, tem muita simbologia envolvendo a luta, por exemplo, entre o Mago Branco, que é o Gandalf, e o Mago Branco, né, o Gandalf, e o Rei dos Bruxos de Angmar, que é o Senhor dos Nazgûl, que acaba sendo morto por uma mulher, porque nenhum homem podia matar ele. É, a oposição entre Gondor, né, que é Minas Tirith, e a cidade de Minas Morgul, que é a cidade morta, tem uma oposição ali, as duas ficam de frente uma para outra, com uma grande distância, uma é das trevas e outra é uma cidade branca, que tem uma árvore, enfim. Se você for entrar nisso daí, a gente pode, eu gosto de lembrar do livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, ele faz uma distinção entre a Cidade de Deus, que é a Jerusalém Celeste, e a Cidade dos Homens, que é uma cidade, seria uma cidade decaída, né? Que de alguma forma a gente pode fazer uma comparação entre o céu e o inferno,
ou entre um céu possível aqui e um inferno possível aqui. Não um céu ou um inferno espiritual, mas um céu ou um inferno possível aqui, né? Uma cidade das virtudes e uma cidade dos vícios, das trevas. É, Aí tem a simbologia da árvore, da linhagem dos reis, das flores que crescem. Tem toda a questão do poder do inimigo, né? E, enfim, tem a maior batalha da era, a maior batalha da era tá acontecendo naquele momento ali. Então é realmente muito emocionante. O filme é muito emocionante, é muito dinâmico, tem muita cena de ação, tem muito romance, tem muita cena emocionante de fato. Então, quem não assistiu ainda, assista. E assista com um olhar atento, porque tem muita coisa para saber ali, tem muita coisa para ver ali. É, Enfim, dando sequência ali, quando os caras estão lá em Minas Tirith, que é a cidade sede de Gondor, do reino de Gondor, eles estão lá e o Gandalf com o Pippin acabam ascendendo porque o rei tá maluco, né? O rei tá doidão e não quer pedir ajuda pra Rohan. E Rohan também tá meio orgulhoso ali, só diz que só vai ajudar se Gondor pedir ajuda. E enfim, o Gandalf ele burla as regras ali e acaba passando por cima do regente, até porque ele já entendia que o rei é o Aragorn, não aquele regente maluco, o 22 estava lá. É, e aí ele acende o farol e o farol chama o exército de Rohan para chegar lá. Só que é distante, né? O lugar é distante. É, e aí tem uma cena que fala assim, que o Aragorn chega correndo lá, abre a porta e fala pro regente, fala o seguinte: os faróis de Minas Tirith estão acesos. Gondor chama por auxílio. E aí faz aquela pausa. Aquela pausa dramática. E o cara fala assim: e Rohan atenderá. Nessa hora, assim, eu dei uma porrada na mesa aqui na hora. Porque, assim, é emocionante esse momento. Por quê? Porque ali era uma decisão que o cara podia tomar, que ele podia ceder a um orgulho ou a uma outra coisa do tipo e não atender ao chamado. Ô Camila, poxa vida, né? Não tem problema não. Tá, você é muito bem-vinda. É, E aí ele atende o chamado, ele resolve atender o chamado. Então a gente comemora porque Gondor tá precisando de ajuda. E Rohan tem bastante cavaleiros e bastante homens ali armados e preparados para poder ajudar. Toda ajuda é precisa, toda ajuda é necessária. Então a gente acaba comemorando, acabo comemorando toda vez que eu vejo essa cena, já, sei lá, acho que é a quarta ou quinta vez que eu assisti esse filme. E toda vez que eu vejo eu comemoro pra caramba. É, uma outra coisa que acontece. Quando isso acontece, aí Rohan e o Aragorn eles partem e vão lá para ajudar o pessoal de Gondor, que o exército do Sauron está se preparando para ir atacar eles. E aí eles param num lugar que é um desfiladeiro, que eles vão ter que montar um acampamento lá para poder traçar estratégia, mandar batedor e tudo mais para ver o que está acontecendo. E eles param do lado de uma fenda, uma fenda no meio da rocha que é um caminho que o cara fala assim: ninguém que entra nesse caminho aí volta, ou seja, porque nesse lugar aí uma vez passou uma tropa de desertores que fugiram da guerra, na outra guerra, eles fugiram da batalha lá e acabaram morrendo dentro desse desfiladeiro aí. Então ali acabou se tornando um túmulo para eles. Então ninguém entra ali, os cavalos ficam agitados e tal. E o Elrond, quando dá a espada é, pro Aragorn, ele fala que negócio, para de bancar o guardião, torne-se quem você nasceu para ser. O Aragorn, ele fala pro Aragorn, fala assim: olha só, você tem que ir atrás desses caras aí que são renegados, que são traidores, porque eles vão obedecer o rei. E você tem a espada e você é o rei. Você tem um sangue e tem a espada, você é o rei. Aí o Aragorn ele fala assim, uma frase que é muito importante, né? E a gente precisa entender. Na minha opinião, esse diálogo do Aragorn com o Elrond é muito importante para a gente entender enquanto homem, enquanto pessoa, para amadurecimento, né? Ele fala assim: eu dou esperança aos homens, mas não guardo nenhuma esperança comigo. Isso que o Aragorn fala.
Enfim, eu vou abordar isso daqui a um minutinho, porque não vou abordar agora de uma vez, se foda. Bom, tem dois tipos ali de falta de esperança, né? O Aragorn ele tem um tipo de falta de esperança e que é um tipo de falta de esperança muito interessante, que é até uma virtude, se você for olhar bem, se você for olhar com atenção. Ao passo que o Saruman e o Regente Maluco 22 lá de Gondor, eles têm um outro tipo de desesperança. É uma desesperança que dá um desespero neles. É uma desesperança de medo. É uma desesperança de já estar tudo perdido. E então eu tenho que arrumar um jeito de. É uma desesperança que olha pro próprio umbigo. Então, assim, tá tudo perdido, então tem que arrumar um jeito de, pelo menos, não me ferrar tanto, né? Pelo menos de não me dar tão mal assim. Pelo menos de puxar o saco do Sauron que vai ganhar tudo, que vai ser o imperador da parada toda. Então, muitas vezes a gente é enganado dessa forma no nosso interior de assumir uma desesperança que se alia ao mal. Uma desesperança que faz com que você assuma uma posição, umas atitudes más, né, de malícia, de falar assim, eu não tenho jeito mesmo, tô fudido mesmo, né? Eu sou uma merda, eu sou um lixo de pessoa, quer dizer, eu sempre tô errando as mesmas coisas, eu poderia fazer tanta coisa e não faço, né? Eu poderia ter estudado isso e não estudei, eu poderia ter feito isso e não fiz, eu poderia ter deixado de fazer tal coisa, mas acabei fazendo, enfim. Eu poderia ter construído uma outra história para minha vida e acabei não construindo uma história, acabei construindo uma história que eu não devia ter construído. E aí você pode cair nessa desesperança de falar assim, eu tô fudido mesmo. Tô fudido mesmo. É isso aí, então tá no inferno, abraço capeta. Você entende? Isso é que a gente não pode que a gente não pode cair, né? Não tá no inferno, abraço capeta. Não existe tá no inferno, abraço capeta. Se você fizer isso, você vai estar mais do que fudido. E a moral da história aqui, tanto do Saruman quanto do Regente Louco, ela mostra isso. O Regente Louco, eu esqueci o nome do maluco lá. Tanto é que esse Regente Louco, que ele tenta fazer? Ele manda o filho, ele fica angustiar, sei lá, ferido porque o filho dele morreu, que é o Boromir. Morreu lá no primeiro filme. Aí ele manda o Faramir, que é o outro filho dele, pra guerra pra morrer. Aí quando o Faramir volta, o Faramir tá meio vivo, meio morto. Aí ele volta meio vivo, meio morto, o cara pega lá e fala assim, vamos botar fogo nele, vamos botar fogo em mim, porque tá tudo acabado. Manda os soldados, vai todo mundo embora, foge, não sei o quê. O Gandalf tem que dar até porrada nele pra ele parar e depois ainda vai voltando no exército lá pra poder falar assim, não, volta todo mundo pro seu lugar. Volta todo mundo pro seu posto. Porque o maluco, o retardado lá, tá falando merda, tá fazendo merda. Porque bateu o desespero que se alia ao mal. O desespero que tá olhando pro próprio umbigo e se alia ao mal, à malícia. O desespero do egoísmo, né? O desespero egoísta. Mas existe um outro tipo de falta de esperança, né? Tem essa falta de esperança do maluco que se alia à malícia, né? Do Saruman e do Regente Louco, mas tem a falta de esperança do Aragorn. E aí você pode comparar as duas porque acontece quase que no mesmo momento. O Aragorn também na falta de esperança dele, só que qual que é a postura do Aragorn em relação à falta de esperança? Ele fala assim, eu dou esperança aos homens, mas eu não guardo nenhuma esperança comigo. Ou seja, ele não tinha esperança nenhuma. Para ele a batalha estava perdida e assim, a batalha teve o tempo todo, a demanda teve o tempo todo, né? A jornada teve o tempo todo por um fio de se perder. Por um fio, né? Eles tinham que fazer um monte de coisa lá, conseguir resistir, conseguir enfrentar o Sauron para que, por outro lado, confiasse também que o Frodo ia conseguir destruir o Anel. Ele faz ele faz o seguinte, ele manifesta uma desesperança, mas ele manifesta uma desesperança que está preocupada com o dever. Que ele deve fazer agora, naquele momento? Que é esperado dele naquele momento, mesmo que sem esperança? Ele tem aquela esperança que está pensando no outro e não que está pensando no próprio umbigo. É a esperança que está pensando no outro, a esperança que está pensando, que está amando o outro, que está demonstrando amor ao outro, mesmo que esse outro não seja uma pessoa de carne e osso específica que esteja na frente dele, como algumas vezes aconteceu, mas outras vezes não aconteceu. E aí ele olha para a meta que ele precisa
e depois ele age, ele vai agir, sem esperar nada. Tipo assim, tô fudido, mas eu preciso fazer isso, então eu vou lá fazer. E ele mergulha de corpo e alma. Ele não fica pela metade, né? Ele não entra pela metade, ele não cumpre o dever dele pela metade. Ele não vai só cumprir tabela, né? Só pra não dar WO, só pra não fazer feio e sair correndo e se cagar todo. Ele vai cumprir o dever dele, mas ele vai por inteiro, mesmo sem esperança. Ou seja, essa falta de esperança é uma manifestação pura de amor. O amor, a caridade, né, a forma mais pura, a forma mais próxima do amor divino que a gente tem é a caridade. Tanto é que se fala que Deus é amor. Então, Deus caritas est, né? Deus é amor, mas não é qualquer amor, Deus é a caridade. Por quê? Porque essa forma de. Caridade é o quê? Você dá sem esperar nada em troca. É você fazer sem esperar que aquela sua ação vá gerar um efeito que vai te recompensar de alguma forma. Que vai te preservar a vida, ou que vai te fazer. Ou que você vai ser recompensado, enfim, que alguém vai te dar alguma coisa em troca. Enfim, isso essa doação, esse amor desesperançoso, né, sem a esperança de ter algo em troca, né, quando a esperança acabou, eu vou agir pelo meu dever, para fazer aquilo que o outro espera que eu faça, para fazer aquilo que o outro precisa que eu faça. Isso é o amor. É totalmente o contrário da malícia, né, louca, egoísta do Saruman e do regente louco que quis botar fogo em si mesmo e no próprio filho. Então, eu acho que esse ponto é um ponto fundamental para a gente entender. Ali, o Aragorn, dá uma clara demonstração de amor e a gente precisa entender o que é esse amor. Se vocês lerem o livro Os Quatro Amores do C.S. Lewis, vocês vão entender um pouco do que eu estou falando com muito mais profundidade. É a minha indicação para vocês. Inclusive o Lewis era amigo do Tolkien e de alguma forma ali eles conversaram bastante e eles tiveram uma certa convivência ali, então uma coisa acaba influenciando a outra também. É um filme realmente muito rico. O Senhor dos Anéis é um filme realmente muito rico mesmo, assim, que ensina muita coisa. Se você assistir com atenção, você vai conseguir aprender muita coisa. E aí, chegando perto do fim, o que eu tenho para dizer para vocês? Toda a véspera da batalha e toda a véspera da batalha foi uma reflexão sobre a morte. Toda a véspera da batalha, a grande batalha ali, todos os diálogos, todas as conversas, todas as ações das pessoas, o pesar no olhar das pessoas, a reflexão, o olhar reflexivo, tudo isso foi uma reflexão diante da morte. Toda a véspera da batalha foi uma reflexão diante da morte. E toda a batalha foi um colocar-se frente a frente com a morte. Foi colocar-se frente a frente com a morte. Foi arriscar a própria pele, arriscar a própria vida. Foi dar-se tudo, né? Foi, como o Ítalo Marcilli fala, né? Foi tudo dentro, né? Sempre foi arriscar a vida em todos os momentos. Sempre foi estar dentro. Todas as ações ali, e é uma coisa que aparece no segundo filme, né? Que o Gandalf fala que às vezes uma pedrinha que cai no alto da montanha pode gerar uma avalanche enorme e tal. Como algumas pequenas ações que a gente faz acabam fazendo isso. Então todas as ações ali que estavam acontecendo diante da morte. As pessoas acabaram ficando verdadeiras, né, se mostrando nos seus defeitos e nas suas virtudes, que tinham sido forjados, né, diante da morte, diante do risco real da morte, né, a morte entrando ali e a morte pegando as pessoas do lado e muitas vezes pegando a si mesmo, no caso de alguns personagens que morreram. Então, o que eu queria falar para vocês era o seguinte: quando chegou no final, o Frodo estava quase chegando lá no negócio, o Frodo fraquejou no final lá, enfim. O, como é que é o nome dele lá? O Gollum mordeu o dedo dele, arrancou o anel fora e tal, e por isso que acabou de alguma forma até salvando a história, porque o Frodo tinha desistido de jogar o anel fora, tinha sido corrompido, né? Na hora H, o mais humilde tinha sido corrompido. E quem salvou
durante esse filme, o terceiro filme todo, quem salvou o Frodo foi o servo dele. É o servo do servo, o servo do mais frágil, o servo do mais humilde, aquele que estava lá só para servir. Para servir o quê? Ele tinha missão de levar o anel? Não, ele só tinha missão de servir. Então, assim, para você ver como que a humildade da humildade é que consegue quebrar a soberba e a tentativa de controle. É o estar realmente diante da fragilidade de não ter campo de ação, não ter alcance de ação diante das coisas. Inclusive diante do próprio fardo de carregar o anel. E aí, quando estava nesse momento, o o pessoal de Gondor já tinha vencido a batalha, então já estava mais ou menos ali confortável, podia se encastelar de novo, esperar o novo exército do Sauron se formar e ir lá de novo para mais uma onda de batalha. Mas ele falou assim, não, tem uma outra demanda que está acontecendo e que a gente precisa ter fé que está acontecendo, que é ter fé assim, no sentido de confiança, a gente precisa confiar que o Frodo está cumprindo a parte dele, está se esforçando para cumprir a parte dele e que de alguma forma ele está sendo é, agraciado ali ou ajudado por alguma graça superior ou sei lá sobrenatural, porque só dessa forma mesmo para ele conseguir escapar. E aí eles falam assim, a gente tem que ir para a para a entrada do portão para a gente distrair o olhar do Sauron e tirar o exército que está lá e cercando a torre, cercando o vulcão, para que o Frodo possa passar, porque senão ele não vai conseguir passar ali. E aí ele vai lá para a entrada. E quando eles vão ali, e eles vão no confronto que é praticamente a morte certa, ali é a morte certa. Quer dizer, se o Frodo não destruiu o anel, fudeu. Eles não tinham notícia nenhuma do Frodo, eles não sabiam se o Frodo estava vivo, se estava morto, onde que estava, o que estava fazendo, se o anel tinha sido destruído. Quer dizer, eles tinham certeza que o anel não tinha sido destruído, a única coisa que eles sabiam. Então, o Aragorn ele faz um discurso que eu anotei aqui e eu queria ler para vocês esse discurso porque eu acho que é um discurso importante para que a gente, como pessoa, encare na nossa vida e na nossa vida como pessoa, indivíduo, mas também como pessoa membro da nossa sociedade que a gente tem aqui hoje, como cidadão, como membro do nosso como um representante do nosso tempo, um representante da nossa raça, um representante da nossa do nosso do Ocidente, pode-se dizer assim. E a gente precisa ter isso, né? Um representante da nossa pátria, e a gente precisa ter essa noção. Hoje, principalmente no momento que a gente vive hoje, né? Toda a conjuntura é, global, que a gente pode dizer, né? Dentro do caso específico da epidemia, dentro do caso específico de toda os movimentos é, geopolíticos que estão acontecendo, a gente precisa entender quem a gente é, aonde a gente está e, e o que a gente está fazendo. Então ele fala o seguinte, o Aragorn, correndo de cavalo na frente da tropa toda, ele fala, filhos de Gondor, de Rohan, meus irmãos. Você vê que são dois povos diferentes ali, dois povos irmãos, mas que são diferentes. Meus irmãos, ambos são irmãos, ele trata como irmãos. Eu vejo em seus olhos o mesmo medo que tomaria o meu coração. Pode chegar um dia em que a coragem dos homens se acabe e que esqueçamos nossos amigos e quebremos os laços de amizade. Mas não será hoje. Não hoje. Uma hora de lobos e de escudos quebrados, quando a era dos homens se arruinará. Mas não será hoje. Ou seja, quando a gente estiver diante daquele grande problema da nossa vida, ou daquele grande problema social que a gente vai enfrentando, a gente pensa nisso, né? Filhos de Gondor, de Rohan, meus irmãos, eu vejo em seus olhos o mesmo medo que tomaria o meu coração. Pode chegar um dia em que a coragem dos homens se acabe e que esqueçamos nossos amigos e quebremos os laços de amizade. Mas não será hoje. É uma hora de lobos e de escudos quebrados, quando a era dos homens se arruinará. Ou seja, quando eu vou me fuder. Mas não será hoje. Por tudo o que queremos bem nesta boa terra,
Hoje nós lutaremos por tudo o que queremos bem nesta boa terra. Eu exijo que resistam homens do Ocidente. Hoje nós lutaremos. E corre no final, depois disso daí ainda tem mais um outro breve momento ali. E aí ele fala o que a Camila falou, for Frodo, né? Pelo Frodo, corre atrás pelo Frodo. Ou seja, tem alguma coisa pequena, frágil e íntima que está lutando contra uma soberba da tentativa de controle e a gente tem que usar toda a nossa força para poder, de alguma forma, escoltar essa 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 nossa demanda, né? Essa nossa jornada íntima, interior, espiritual. Por fim, né? Acaba o Senhor dos Anéis. A mulher já tinha matado Nazgûl lá na outra batalha, mas aí eles acabam. O cara. Enfim. É, quem não tá precisando de um Aragorn, é verdade, né? A gente precisa de um Aragorn, né? A gente precisa de um Aragorn. E eu não vou entrar em assunto do momento, que está acontecendo no momento hoje, mas a gente tem, né? A gente tem, né? A gente tem alguns Aragorns na nossa sociedade e a gente tem um Aragorn dentro da gente, que é a nossa consciência ali, que fica empurrando a gente para fazer a coisa certa, para cumprir o dever, mesmo sem esperança, mesmo sem o sentimento, mesmo sem aquele sentimento que transborda, mesmo sem aquela empolgação, mesmo sem aquela emoção positiva, é o cumprir o dever com tudo dentro, sabe, dando tudo. Então a gente tem que buscar esse Aragorn que tem dentro da gente, né? Esse herói, essa heroína que tem dentro da gente e colocar ele para fora. Por fim, o Frodo consegue destruir o anel. Os Nazgûl são derrotados. O Frodo é resgatado pelo Gandalf, ele e o Sam. O, o Sméagol morre, ele cai dentro da lava com o anel na mão e o anel fica lá também. E é, tem-se toda a festa, toda a comemoração. O Aragorn se torna rei, venceu a demanda, venceu toda a dificuldade, se tornou, né, parou de bancar o guardião e tornou-se aquilo que ele nasceu para ser. Surge a Elfa, que é o nome dela, Arwen, surge. A outra que estava disputando o coração do Aragorn aí se apaixona pelo Faramir. Então, assim, fica todo mundo mais ou menos ali, né? Não fica aquele negócio da música, quem eu quero não me quer, quem me quer não me, quem me quer não vou querer. Enfim, de alguma forma vão se encaixando ali. E fica todo mundo, isso, todo mundo se ajoelhado diante da pureza. Ele é coroado, o rei, a elfa aparece, os rapazes são condecorados e tudo. E de certa forma, isso é a coroa que a gente recebe depois de uma vida inteira de batalha, fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Veja que desde o começo até o final do Senhor dos Anéis, né, os 3 filmes tem batalha, luta, a comemoração, momentos mais ou menos, né, algumas aventuras que não são muito batalha, mas que são aventuras meio que interiores, né, como as árvores que estão tentando sugar, coisa do tipo. E aí eles vão a gente vai vendo que é sempre assim, né? Sempre tem dor, sempre tem luta, sempre tem enfrentamento, mas também tem alegria, também tem amor, também tem paixão, também tem beleza, também tem contemplar a beleza da natureza, contemplar a beleza dos elfos, contemplar a beleza da música, contemplar a beleza contemplar as coisas dos sentidos, né? O fumo, a bebida, tem essas coisas todas que estão na vida, mas quando chega no final, depois de uma vida inteira, de uma biografia construída, de uma vida inteira de luta e de glória e de fracassos também, que se tornaram, que acabaram tendo uma reviravolta também, aí tem a coroação final. Aí tem a coroação final, ou seja, recebe-se a recompensa final, a coroa da recompensa final, a coroa que o atleta conseguiu conquistar ao fim da corrida, né? Ao fim da demanda, ao fim da jornada. E como que acaba? Acaba assim, eles voltam lá pro condado, tudo volta mais ou menos ao normal, né? O reino se restabelece, mas lá na vida do condado do Frodo, tudo volta ao normal. As pessoas ignoram o que aconteceu, não sabem o que aconteceu. Então é comum isso, né? A gente
muitas vezes a gente luta batalhas enormes e é muito forte e acaba vencendo é, jornadas incríveis e as pessoas ignoram. E é normal que seja assim. É normal, quer dizer, eu ignoro a luta e as vitórias de muitas pessoas, e todo mundo aqui ignora a vitória de muitas pessoas, e as pessoas ignoram as nossas vitórias também, né? Então, é normal que isso aconteça isso, não é pra vir ressentimento do tipo, oh, eu passei, eu arrisquei minha vida por vocês e vocês não estão me dando o crédito ou me coroando da forma como deveria me coroar, né? Como quando os hobbits voltaram. E tem o momento final de toda o Senhor dos Anéis, que é quando o Gandalf, os elfos e o Frodo com o Bilbo estão entrando no barco rumo a um desconhecido. Ou seja, existe alguma coisa para além disso da Terra-média, existe alguma coisa para além daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a gente consegue andar, daquilo que a gente consegue perceber, que é uma coisa desconhecida e que depois que a gente lutar as batalhas mais duras e se a gente conseguir vencê-las, a gente vai conseguir ter acesso a isso. E a gente não sabe o que, que é. A gente não sabe o que, que é. A gente pode imaginar, mas a gente não sabe. Então, assim, quando eu estava falando sobre a esperança, eu falei da esperança que é associada à malícia, que foi a esperança do egoísta, do maluco, do Saruman, do regente louco lá de Gondor, e a esperança que cumpre o dever, que é a esperança do Aragorn, que é a esperança do se doar pelo outro, do fazer o que o outro precisa que eu faça. E tem uma outra coisa que eu não sei o que, que é, ainda não sei, eu preciso pensar mais sobre isso, talvez até, quem sabe, se eu fizer o curso do Padre Paulo Ricardo, ele consiga me dizer alguma coisa, ou se eu ler o livro, ou se eu, enfim, me aprofundar mais, talvez eu consiga entender, que é uma coisa do Gandalf. O Gandalf, ele acaba atingindo outro patamar, né? Outro patamar, né? O Gandalf acaba indo para outro patamar. E é por isso que eu coloquei lá um trechinho no meu feed, que é uma fala do Gandalf com o Pippin, no qual ele fala sobre a vida eterna, sobre o que acontece depois, sobre a morte, né? O que acontece depois da morte. Ele fala que é uma praia branca, que você vê um pôr do sol e tal. Enfim, quando eles saem de barco para poder entrar ir para outro lugar, eles acabam muito bom, exatamente. O Wagner mandou muito bem na simbologia aí. São as três funções: Cordeiro, Rei e Profeta. Frodo, que é o Cordeiro, Aragorn, que é o Rei, e o Gandalf, que é o Profeta. Essas três funções em uma só pessoa, que a gente sabe quem é. Nosso Senhor Jesus Cristo. Que inclusive hoje é o dia da anunciação dele, né? O dia que ele foi anunciado, a encarnação. Mas enfim, o Gandalf é outro patamar, e que é o patamar do profeta, então ele consegue ver um pouco mais além, então a esperança dele é um outro tipo de esperança. Bom, falta um minuto e eu preciso encerrar, e eu acho que foi uma boa live, eu consegui falar de tudo que eu queria falar. 1 hora é muito pouco, esse filme tem 4 horas, imagina pensar e comentar sobre essas coisas todas. Então, assim, leiam um livro, assistam um filme, façam um curso do Padre Paulo Ricardo sobre O Senhor dos Anéis, se aprofundem nisso e entrem com atenção, olhem com atenção. A gente tem muita coisa à nossa volta que pode ensinar muita gente e a gente não usa isso daí. Beleza, gente? Fiquem com Deus. A gente vai montar mais lives, sim. E já deu o aviso aqui de que acabou meu tempo. E obrigado para quem assistiu aí. E eu vou colocar no YouTube, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau, Camila.